Oi, gente! O vídeo de hoje é o meu favorito de gravar, leituras no mês de junho. Isso mesmo, junho. Então, esse mês eu me fiz um desafio que era ler livros fininhos e livros de autores que eu não costumo ler, pra poder, gente, diversificar um pouco das coisas e também poder fazer as coisas andarem aqui. Então, eu acabei lendo, gente, bastante. Então, vou começar a falar um pouquinho de cada livro aqui pra vocês. E tem coisa assim nova, autores que é a primeira vez que eu tive contato e gostei bastante. Então, vamos começar. Começando então com o primeiro livro que eu li no mês foi Quem Matou Meu Pai, do Edouard Louis. Enfim, esse livrinho aqui, bem pequenininho, ele é francês. Gente, um livro muito impactante. Eu dei 4 estrelas. Eu gostei de muitas coisas aqui que tem nesse livro. Eu gostei principalmente de uma passagem que ele fala que ele não gostou do jeito que a mãe dele tratou ele. Eu não vou lembrar agora, não sei se vou conseguir achar aqui agora. Ele não gostou do jeito que a mãe tratou ele, então ele fica furioso. E aí ele tem uma ideia. Eu sei que provocar uma briga entre meu irmão e o meu pai é o melhor jeito de fazê-lo sofrer. Então ele quer que a mãe sofra, porque a mãe fez uma coisa que ele não gostou. Enfim, é um livro muito forte. Eu gostei bastante. Eu tenho outro livro dele aqui. Eu tô louca pra ler o outro livro dele. E gostei, assim, do meu primeiro contato com ele ser esse aqui, Quem Matou Meu Pai. E eu dei 4 estrelas. Outro também que eu gostei bastante, que eu nunca tinha ouvido falar da autora, eu ganhei de presente e aí eu acabei já indo ler. E, gente, esse livro aqui, pra quem gostou da Hora da Estrela, vai gostar muito desse livro. Natureza Urbana. Com essa capa, a coisa mais linda. Também é um livro pequenininho, tá? Olha, são pequenininhos. O do Edouard Louis é menorzinho ainda, ó. Mas é um livro pequenininho. Esse aqui eu acho que tem 50 páginas, gente. 60. 62 páginas. E é um livro muito, muito impactante também. Ele tem uma pegada aí da Hora da Estrela, só que a protagonista vai ter uma virada de chave em certo momento da vida e a gente vai ver tudo que isso vai acarretar na vida dela. Eu gostei bastante, vou olhar pra cá pra ver a nota, e no Scooby também eu dei 4 estrelas, meu primeiro contato com a autora. Não tenho mais nada dessa autora, não sabia, então esse livro eu ganhei. Mas com certeza é uma autora aí que eu vou ficar de olho pra ver o resto, que mais que ela tem, porque eu me interessei bastante pra ler as coisas dela. Uma escrita muito boa mesmo. Eu não vou falar muito dele, porque é muito rapidinho, são só 62 páginas, então é muito rápido, então não vou ficar falando muito. Mas vão, assim, com a cabeça aqui, quem gostou da Hora da Estrela vai gostar desse aí, e a personagem tem uma virada de chave, assim, no livro. Enfim. Outro que eu li foi o Acontecimento. Ai, gente, da Bonita, eu amo ela. E eu li mais esse aqui. Esse aqui eu confesso que foi impactante, foi sim. Ai, agora eles estão vindo todos, né, com marca-páginas. Foi impactante, foi, mas ainda assim, não foi um dos mais impactantes pra mim, tá? Então, foi impactante, foi. Eu gostei de saber dessa fase da vida dela, que ela vai contar, relatar quando ela decidiu tirar um bebê e tudo que ela teve que fazer para conseguir retirar esse bebê, dos métodos que, enfim, ela usou. Eu não sei se eu falar as palavras aqui corretas, o YouTube bane meu canal, enfim, porque tem uma lista de palavras que a gente pode falar, mas vá sabendo que é uma história que ela vai tirar o bebê. E é isso. Porque ela ainda é estudante, ela não tem dinheiro, ela não tem estruturas para lidar com isso, e aí ela vai relatar aqui neste livro. Para esse livro eu dei 3 estrelas, então é isso. Agora um outro também, minha primeira vez lendo esse autor, e eu já encontrei ele pessoalmente, inclusive o meu veio autografado. Ele é um querido, o Afonso Cruz. Eu li Vamos Comprar um Poeta? Gente, e que livro! Também um livro pequenininho, que assim, cara, desmonta. Nossa, sério, me desmontou. Meu olho encheu d'água. Tem 90 páginas? Não, 92? Por aí, gente. Tem 92 páginas. É isso. E aqui vai contar, então, é uma espécie de distopia, mas não vai explicar muito como o mundo chegou lá, mas mais ou menos assim, um mundo
agora é das pessoas que produz. E aí tem uma menininha muito fofa, onde ela quer comprar algum artista. E aí é muito legal, porque... Muito legal, uma coisa distópica. É muito legal ver a visão da criança, né? Nesse sentido, assim, a inocência da criança. Isso que eu quis dizer, isso que é legal, tá, gente? E esse autor soube fazer, assim, ficou incrível. E aí ela pede um artista de presente e a mãe vira e fala: ai, olha, pintor não, porque a fulana tem lá na casa dela, eles vivem fazendo mó sujeira. Escolhe outra coisa que não faz tanta sujeira. E aí eles escolhem um poeta e o poeta fica aí lá na casa com eles e vai mostrar como é que vai ser e como é essa sociedade. Então, é muito, muito fofo. Eu adorei a visão dessa menininha, assim. Eu achei muito fofo, muito inocente. É uma crítica também a muitas coisas, porque lá ela fala assim: ah, a minha amiguinha veio me visitar, minha amiguinha está usando uma blusa patrocinada da marca tal. Então, tem essas coisas, né, que muitas vezes tem gente que usa, assim, a roupa porque aparece a estampa da marca e, enfim... aqui no livro isso é criticado. Na verdade, várias coisas aqui é criticada. O livro também é super fininho e super gostoso, assim, de ler. Eu adorei ver ver esse mundo através do olhar dessa criança. E triste também, tá, gente? Então é isso. E pra esse aqui eu dei 5 estrelas. Eu gostei bastante e gostei muito da escrita do Afonso. Quero muito ler mais coisas deles aí no futuro. Outra que eu li, e de novo, eu tava meio assim, eu tinha lido já o livro dela, e eu falei, putz, eu vou dar outra chance pra ela. E aí eu dei outra chance com esse aqui, e eu confesso que talvez também eu não tenha acertado muito na mão, tá? Eu li Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, onde a gente vai ter uma protagonista, onde vai começar a contar pra gente sobre a morte da mãe, sobre ela, a criança, a mãe, o pai, e enfim, tudo que a mãe sofria e tudo que aconteceu da visão dela como criança e depois a visão dela como adulta, né? Então, assim, é um livro que eu ainda não tinha entendido por que a Helena Ferrante é tão aclamada. Eu confesso pra vocês que até então eu não tinha entendido. Eu tinha lido Ai, gente, A Vida Mentirosa dos Adultos. Comecei por esse, não gostei. E depois vim pra esse aqui e também não gostei. Não gostei tanto, tá? Assim, eu fiquei tipo, gente, mas por quê? Eu achei uma escrita tão normal, uma coisa tão assim, né? Mas aqui ele já começou a ficar meio complexo, assim. Eu acho que aqui ela já se inicia mostrando quem que ela é. E depois eu fui pesquisar e foi o primeiro livro que ela escreveu. Então eu entendi. Então aqui, assim, é uma pontinha do que... A potência que a Helena Ferrante pode ser. Que a Helena Ferrante pode ser ainda. E aí eu li ele, eu não desgostei, mas também não ficou ainda meio sem entender pra mim o porquê ela é essa grande potência, tá? Ele eu dei 4 estrelas, eu gostei, mas ainda fiquei, tipo, sem entender. Mas a história vai mudar daqui a pouquinho. Porque aí eu fui ler uma autora que eu gosto muito, eu já li 3 livros dela, sendo 2, assim, favoritados. E aí eu li mais um, que esse aqui, gente, eu até levei na terapia, porque... Meu Deus, eu tava lá na minha sessão de terapia e eu falei, eu li um livro que falava isso, enfim. Que é Amores Verdadeiro, da Taylor Jenkins Reid. Ai, gente, eu amo essa mulher, não tem como. Tudo que essa mulher escreve pra mim é maravilhoso. E aí eu decidi pegar esse aqui pra ler e eu dei 5 estrelas também, tá? Aqui a gente vai conhecer uma mulher e eu gostei muito da forma que ela escreveu, tá? Porque ela contou do passado da mulher, ela contou, ela introduziu os personagens, ela deu, é um romance, mas ela deu contexto, ela deu carga dramática, você se envolve com os personagens, ela construiu os personagens, ela construiu o psique dos personagens, ela construiu tudo, tá? A mulher é maravilhosa, perfeita, enfim. Só rasguei elogio aqui pra Taylor, tá? Eu amo muito a Taylor, eu acho que é uns livros, assim, pra passar o tempo, muito bom, de qualidade maravilhosa, onde ela se aprofunda nos personagens, eu acho sensacional. E aí, aqui a gente vai conhecer a história dessa mulher e a gente vai conhecer, assim, toda a história da mulher. Então, é muito legal o jeito que ela monta a história, o jeito que ela conduz a escrita dela, o jeito que ela monta esse livro é maravilhoso. É romance, gente, é uma coisa assim, tem clichês, é aquela coisa, mas é um romance bom, A gente vai conhecer, então, essa mulher vai ter aí
vai passar aí da vida dessa mulher, até que vai chegar essa mulher adulta, essa mulher vai casar, vai ter um esposo, e esse esposo simplesmente um dia sai, tem um acidente de avião, e o avião cai, enfim, o esposo é dado como morto, e essa mulher fala, beleza, ok, então vou aí seguir a vida. Até essa parte do luto, eu a comprei, sabe? Eu acho que ele escreve tão bem, que até o luto a gente compra dela. É muito assim. E aí essa mulher tem o processo de luto, que, né, não deve ser fácil você perder ali o seu parceiro, você perder, né, o seu companheiro. E aí essa mulher tem um processo de luto, até que ela se envolve com uma outra pessoa. E aí esse cara, o primeiro marido dela, é encontrado vivo. E aí a vida dessa mulher gira 360 graus de novo, entendeu? E aí a gente vai começar a ver o que vai acontecer. E agora, né? E agora? E aí a Taylor desenvolve isso aqui nesse romance aqui de... Gente, eu acho que ele tem 300 páginas. Eu não sei dizer, eu acho que umas 300 e... Não chega a ter 300, tá? Tem 288. Então, em 288 páginas, a Taylor vai dar profundidade aos personagens. A Taylor vai construir um romance do começo ao fim. É um romance sólido. A gente vai comprar as coisas aqui. Eu gostei muito desse livro, tá? Eu gostei muito. Eu amo a Taylor. Então, é isso, gente. Eu acho que é uma escritora que eu amo ler, que eu amo passar o tempo, que... Depois de um dia cheio de trabalho, eu gosto de chegar em casa e pegar um livrinho dela, sabe? Porque eu sei que é uma farofa, mas é uma farofa bem construída. Bom, aí o próximo, que eu também fui, assim, com altíssimas expectativas e no meio pro final eu não gostei tanto assim. E aí, eu fiquei meio chateada. Mas vamos lá. Escute As Férias, da Nastasia Martin. Enfim, gente, ela é russa. A Anastasia aqui nesse livro vai contar a história dela, que ela foi atacada por um urso e como foi, né, o resgate, como foi a recuperação. E aí, depois, ela decidiu que ela vai voltar para esse lugar onde ela foi atacada por esse urso. E dessa parte pra lá, eu acabei não gostando, tá? Mas eu gostei muito da escrita da Natasha, eu achei uma escrita muito boa mesmo. Eu gostei, eu queria, pelo menos assim me aconteceu que eu estava lendo o livro e eu queria ler mais pra entender, mas do meio pro final eu não gostei tanto assim, mas a escrita dessa mulher é muito boa. Eu sei que eu acho que vai ter um outro livro dela, eu não sei se é continuação, se é outro livro assim, inédito, não sei, mas eu sei que tem mais um, que a capa eu acho que é um cachorro, cachorro, eu acho, correndo assim, eu não vou lembrar agora, mas gostei bastante, quero aí muito ler também mais coisa dela, e eu dei 4,5, foi isso mesmo, 4,5. Agora um livro que me fez chorar, que eu já tenho um outro livro dele aqui na minha estante, e eu já estou assim, vai furar a fila lindamente, vai para a fila dos fura-fila lindamente, porque eu chorei, eu me acabei com esse livro, gente, é um livro finíssimo, que acabou comigo, tá? Esse livro acabou comigo. Eu ouvi falar desse livro, foi o Christian Assunção, lá no canal dele. E aí, uma vez eu estava na livraria e eu decidi parar e comprar, e a moça da livraria disse, 2023, meu Deus, eu li esse livro, é maravilhoso, ele acabou comigo. E aí eu fiquei tipo meio, eu acho que eu não vou ler agora não. Mas eu decidi pegar esse livro pra ler e eu amei, eu chorei, eu dei 5 estrelas e favoritado. Eu acredito que talvez ainda não tenha favoritado no Scooby, mas 5 estrelas favoritado assim, ó, pra ontem, tá? Porque, meu Deus, que livro maravilhoso! Eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque ele é pequeno e eu tô com medo de acabar falando muita coisa. Mas o livro que eu estou falando é A Mercadoria Mais Preciosa. É uma fábula. Gente, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, tá? Uma fábula. Uma fábula desse autor que eu não vou me atrever a falar o nome. A capa é lindíssima, eu amei essa capa, aqui é um trem, aqui é a fumaça, aqui é uma floresta e aqui é a linha do trem, né? Então tem tudo a ver, e aí aqui, ó, a capa é aquelas capas que continuam, sabe, ó. Gente, lindíssimo. O trabalho gráfico disso aqui é lindo demais, é um livro, assim, minúsculo, olha... Capítulo 17, os capítulos são super rapidinho. É um livro lindo, eu chorei, eu me emocionei, mexeu muito comigo.
Eu não esperava, porque é uma fábula, e lembrando agora desse livro, já dá vontade de chorar, mas eu não vou chorar, juro. Vou falar rápido. Aqui então vai contar a história de uma mulher que ela vive aqui nessa floresta junto com seu marido. E esse trem passa, e é o trem que tá levando as pessoas do Holocausto. E aí, ela acha que é tipo, ela não tem muito estudo, você vê que é uma pessoa bem simples, e ela acredita que é os deuses que mandam esse trem. Enfim, esse trem é uma coisa assim, pra ela, é uma coisa assim divina. E até que um dia, desse trem, uma família dá um bebê, joga, né, um bebê pra fora do trem. E essa mulher vai achar e vai cuidar desse bebê. E aí a história vai começar. E é uma fábula, é minúsculo, tá? O livro são 60 páginas? Gente, eu acho que é 70 páginas. Eu acho que não passa disso, não chega. 75 páginas de puro destruição. Vai destruir você, tá? Vai destruir seu coração, vai te destruir, vai mexeu muito comigo mesmo. Eu amei, eu chorei. Fazia muito tempo que eu não acontecia isso comigo com o livro, porque eu terminei de ler, eu fechei o livro e eu chorava, assim, de soluçar, de puxar o ar, porque, meu Deus, mexeu muito comigo mesmo. E, enfim. Gente, tem coisas aqui que eu prefiro não expor, mas que livro lindo, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado, eu amei. Aí, eu fui ler um livro, então, eu fui tentar, ainda estou nessa coisa de, tipo, tentar entender o porquê Helena Ferrante é tão aclamada. E eu falei, bom, eu tenho outro livro aqui dela menorzinho, então vamos aí, vai, eu tô nessa coisa de ler os meus livros menores, eu vou ler esse. E aí eu li A Filha Perdida. E aqui neste livro eu consegui entender o porquê a mulher é tão aclamada, tá? Neste livro aqui, ó, e agora eu estou, assim, sedenta pra ler a série dela da Amiga Genial. Série, trilogia, eu não sei falar, mas tô sedenta agora. O que vai falar aqui, gente? Vai falar de uma mulher que ela vai viajar, ela se separou, as filhas moram com o pai no Canadá e ela vai viajar pra praia e chegando lá, ela vê uma família, né, assim, ela fica ali assistindo essa família fazendo, assim, vivendo, e ela fica como ali assistindo. E meu Deus, gente, assim, que livro. É um livro bem pequeno mesmo, é um livro que também tem o quê? 174 páginas. É um livro onde a gente conhece até a psique dessa mulher. A gente entra num nível, assim, no subconsciente dessa mulher, assim, de tão incrível que é essa. A Helena Ferrante, ela arrasa. Agora eu entendo porque todo mundo aclama ela, porque que esse livro aqui é um livro minúsculo e o que ela faz aqui dentro é sensacional. É maravilhoso. Eu sei que acho que tem um filme, confesso que agora eu estou com muita vontade de assistir. Porque eu achava que a história ia ser. Eu achava que ia ser um rumo a história, mas completamente outro, diferente. Que uma vez eu tinha ouvido uma pessoa falar e eu acreditei. E, enfim, fui ler achando que era uma coisa, mas na verdade foi outra. E me surpreendeu. Esse livro aqui eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Eu gostei bastante, eu amei. E eu estou louca pra ler mais coisas da Helena Ferrante. Como eu ainda estava assim. Eu decidi ler outro livro da Helena Ferrante, que foi A Noite na Praia, que vai contar a história de uma bonequinha. E, gente, é um livro infantil, né? Então, aqui tem a historinha e é todo ilustrado. Muito bonitinho, muito fofinho. E eu dei 4 estrelas também, porque eu achei muito bonitinho, muito fofinho. E o próximo livro que eu li, e aí é o último, mas também não o menos importante, né? Eu falei pela ordem, assim, que eu fui lendo. Eu li depois de Auschwitz. Auschwitz. Ai, não vou saber falar, mas enfim. O emocionante relato da irmã de Anne Frank, que sobreviveu ao Holocausto. Eva Scott, também não vou saber falar, mas tá aqui capa, tá aqui o livro. E queria dizer que o universo dos livros arrasou, porque tem um material muito bom e tem fotos também. Bom, tecnicamente ela não é a irmã da Anne Frank, né? Sempre que eu pensei que fosse irmã mesmo, mas não é. O pai da Anne Frank casou com a mãe dela. E aí ela e a mãe se tornaram sobreviventes do Holocausto, desse campo de concentração. E ela vai contar a história dela de antes dela
ir para o campo, no campo, e depois a vida dela, né? E, assim, até ela ficar mais velha, tanto é que ela ganhou até uma medalha do rei, então ela é bem mais velha aqui. Então ela conta a história até ela ficar mais velha, e é um relato lindo, emocionante, de chorar, de, sabe, assim, também muito lindo mesmo. Eu li A Mercadoria Mais Preciosa, e eu confesso que eu fiquei com muita vontade de ler coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu peguei esse aqui pra ler. E eu gostei bastante. Mas eu recomendo muito já ter lido o Diário de Anne Frank antes de ler esse. Não é que é uma continuação, mas é que ela vai falar de coisas que tá lá, né, contado pela visão dela. E eu acho que quando a pessoa já vem pra esse livro, já ter lido o Diário de Anne Frank, eu acho que é uma bagagem literária que vai ajudar bastante aqui nesse livro, porque ela fala muita coisa. Às vezes ela tem coisas que ela não fala, tipo, ela só joga e aí você fala, ah, tá, eu li o diário, ah, eu sei do que ela tá falando, eu entendi, compreendi. Então, é lindo também, emocionante, é uma coisa que, enfim, eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, assim, não gostar, né, do que aconteceu, meu Deus, isso não, mas eu gosto muito de ler coisas e relatos sobre, e principalmente de sobreviventes, pra ver, assim, né? Enfim, como as pessoas, como a gente, assim, como ser humano, a gente consegue ser, assim, exprimido até, assim, o limite, e tem muita gente que consegue superar e dar a volta por cima, assim, de muitas coisas. Então, ver esses relatos é muito bonito, mas isso deixa sequelas, né? Tem coisas que ela fala que é muito dolorido mesmo de ver o depois, né, do campo de concentração, tudo o que aconteceu, como uma vez ela passou mal porque ela tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro. E que ela achava que ela não tinha esse direito, sabe? Tipo, ai, eu não vou, tipo, meu Deus, levantar aqui a mão na aula de costura e falar, ai, posso ir ao banheiro? Não, não vou segurar, em casa eu faço. E ela quase passou mal, porque, enfim, né? E chegou na casa, o banheiro não podia usar. E várias coisas, assim, que ela vai falando que fora da casa ela é super tímida, mas dentro da casa com o marido dela ela consegue se expressar e, nossa, é terrível, assim. Mas ver que ela superou, ela tem uma família linda, ela contando toda a história de vida dela, é lindo, lindo mesmo de ver toda essa superação. Então, é um assunto que eu gosto, é extremamente horroroso, mas eu acho que é um assunto que todo mundo deveria ler e estudar sobre, pra isso nunca mais mesmo acontecer. Mas eu acho que não vou entrar nessa pauta aqui agora. Então, só pra fechar, esse aqui também eu dei 5 estrelas, tá? Então foram essas todas as minhas leituras nesse mês. Lembrando que eu priorizei muito as leituras e o vídeo ficou enorme. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo.